Entrou? Entrou? Entrou. Boa noite. Flávia Gervasoni já entrou. Boa noite, boa noite. Aí, agora sim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Dr. Rodrigo. Já vamos começar. Estamos esperando só entrar um pouquinho. Já vou chamar meu amigo. O amigo vai aparecer, Dr. Rodrigo. Boa noite, Gi. E aí, Marcelo? E Rodrigão, vira a câmera aí que você tá meio tombado. Oi? Peraí. Dá uma ajeitada. Melhorou agora? Não, precisa virar a câmera. Peraí. Deixa eu deixar ela de pé, Boa noite, então. Regiane. Agora sim. É porque tava Boa no noite, Mi. negocinho aqui. Boa noite. Boa noite aí, E aí, galera. doutor? Como tá? Tudo bem, Tranquilo, mano. Adriana? O pessoal tá entrando. Tudo Esperar a galera jóia? chegar aí. Vamos aí, tá todo mundo entrando, a gente já vai começar. E aí, como é que estão as coisas por aí? Tranquilo, mano. Cansado pra caramba, né? Cansado, né? Ah, Vamos lá. o negócio tá pesado, mano. Isso aí. Já temos aí um pessoalzinho, vamos começar, né? Obrigado a todo mundo que está entrando. A Amanda também, obrigado, Amanda. Eu tô aproximando um pouquinho para ler aqui, que eu tô sem óculos, nem com óculos eu tô enxergando mais direito, imagina sem, né? Ciane, tá todo mundo entrando. Então, legal. Sejam muito bem-vindos todo mundo aí. Para a gente é um prazer, né, Rodrigo? A gente está compartilhando aí um pouco do nosso conhecimento e é muito, como eu disse da outra vez, é muito legal a gente ver pessoas assim que sempre acompanham o nosso trabalho, a nossa escrita, e aí agora, assim, né, assistindo a gente não consegue ver as pessoas, mas a gente sabe que elas estão aí. Isso é muito legal, muito gratificante para a gente, porque a gente, tanto eu como o Dr. Rodrigo, a gente está sempre escrevendo os posts aí para poder ajudar as pessoas, né? O doutor Rodrigo trabalha aí diretamente no atendimento em hospital, eu trabalho atendendo muita gente também aí na parte de psicanálise, então é muito, o meu amigo Valdinei também entrou aí, que saudade de você, Valdinei, um abraço. É muito importante, né? Todo mundo acompanha, todo mundo fala, é muito legal, né? Papai e a mamãe também estão assistindo, um beijo para Ah, se vocês. faz E é aí. isso aí. Ah, o pai tem que participar, pai e mãe, né? Opa. Para a gente é sempre um desafio a gente tentar falar alguns assuntos assim complexos, né? Como, por exemplo, a psicanálise, a parte médica. É sempre difícil a gente falar numa linguagem acessível. Então, é sempre um desafio, principalmente assim, na parte médica e na psicanálise a gente se policia porque existem muitos vocabulários, existem algumas palavras que são de difícil compreensão e a gente tenta traduzir da forma mais fácil, né? Porque a gente entende que quanto mais a pessoa ela se conhece, quanto mais a pessoa ela entende o que está passando dentro da cabeça, quando ela enfrenta algumas situações, isso ela enfrenta com uma maior facilidade, né? Então é importante as pessoas se conhecerem, e aí a gente marcou justamente essa live para poder falar um pouquinho sobre o momento que a gente vive hoje, né? Sobre o momento de encarceramento, vou falar assim, né? A gente fechado dentro de casa, não vou nem chamar de quarentena, porque quarentena aí já passou faz tempo, né? A gente está praticamente aí encarcerados, mas é sempre 4 meses importante. já. Exatamente, então é sempre importante a gente entender o que se passa dentro da cabeça, né, de uma forma leve, descontraída, sem nada técnico, uma forma que todo mundo pode entender. E é por isso que é importante aí, obrigado, doutor Rodrigo, né, e todo mundo que está Prazer assistindo é aí meu. para a gente Eu que começar. agradeço, E aí, Marcelo. para a gente começar a falar um pouquinho,
E aí, doutor, o que você me conta um pouquinho do cenário? O doutor Rodrigo, ele trabalha diretamente aí na UTI, né, do corona, né, tá na linha de frente mais aí que todos. Então, queria saber um pouquinho como é que tá, antes da gente entrar na parte emocional, antes da gente entrar em tudo isso, o que você está achando de tudo isso? Por que a gente fica doente? Como é que tá aí? Como é que você está vendo de tudo isso? Cara, eu acho que a gente está passando agora, não acho, tenho certeza que é desde 1918, 17, né, que teve a grande epidemia da gripe espanhola, né, a grande pandemia que começou lá na Espanha, da gripe espanhola, é um dos piores momentos que a humanidade está passando, né? Então, eu acho que tudo que a gente está passando agora é um momento para a gente refletir, né? Refletir sobre as nossas vidas, refletir sobre nossos comportamentos e o que a gente precisa fazer para melhorar todo dia, né? Bom, como todo mundo sabe já, né? A gente está vivendo uma pandemia, né? Um novo coronavírus que surgiu na China, tá? E a gente sabe que esse coronavírus, né? Ele surgiu na China e se espalhou pelo mundo rapidamente, né? Hoje, agora, últimos dados que eu vi, a gente já tem mais de 2 mil milhões de pessoas aqui, 2 milhões de pessoas aqui no Brasil já infectadas e mais de 80 mil mortes, né? O que é algo absurdo, né? Todo o sistema público de saúde tá sofrendo muito com isso daí, né? E isso é um impacto para a gente que está na linha de frente e para as pessoas que estão tendo que ficar em casa, né? Por causa de tudo isso que a gente está vivendo, né? Uma situação bem complicada, mas a gente está aí, né, Marcelo? Estamos batalhando. E o que você está, o que você está sentindo assim desse momento? Você está sentindo que, assim, falando ainda de casos, né? Você está sentindo que está tendo um aumento ou tem diminuído ou está estável? Como é que tá essa situação que você tem percebido? Então, Marcelão, eu trabalho agora num hospital em Santos, né, no Hospital Estivadores de Santos, sou médico diarista lá da UTI do hospital. Lá em Santos, na verdade, eu fui contratado porque eles iam abrir um novo andar, né, uma nova UTI, né, só que eles reabriram o comércio, tudo lá, então a expectativa deles é que, na verdade, o número de casos poderia aumentar pela reabertura, né? E não foi isso que eu tenho observado. Até o momento a gente não abriu, não precisou, graças a Deus, abrir um novo andar. Eu tenho visto que o número de casos tem diminuído. Já no mês passado, ainda quando eu trabalhava no outro hospital aqui em São Paulo, eu já tinha visto uma diminuição do número de casos. Eu estava vendo até uma notícia da OMS esses dias que o Brasil já começou a atingir um platô da epidemia, da pandemia, né? E eu acredito que, assim, agora a tendência é o número de casos começarem a diminuir. Mas, claro, tem que continuar com todas as medidas de precaução. Não é para continuar ficar saindo de casa sem estar protegido. Melhor é continuar ficando em casa e sair o mínimo possível, só para fazer as necessidades. Não é para ficar indo para balada, essas coisas, uma multidão de gente, não. É para continuar ficando em casa, usando máscara quando for necessário sair, porque é só desse jeito que a gente vai conseguir controlar a situação. Senão vai voltar a ser tudo o que estava sendo antes e aquela loucura que ainda continua, mas que, graças a Deus, parece que está começando a diminuir. Sabe o que eu vejo? Já conversei com bastante pessoas, né? Até comentei outro dia, eu vejo muita gente, você falando a parte de hospitalar, assim, eu conversei com algumas pessoas que passaram por algumas situações, vamos dizer, terríveis, né? Não só do corona, mas, enfim, outras doenças, a gente pega aí câncer, né? E eu comentei isso outro dia, que essas pessoas, quando elas estão, assim, nos seus últimos momentos de vida, eu vou dizer de vida mesmo, sem chance de recuperação, por exemplo, num câncer terminal, eu nunca vi essas pessoas, eu já atendi bastante gente assim, eu nunca vi pessoas assim, nos seus últimos momentos, se arrependerem por não terem trabalhado mais, se arrependerem por não terem, sei lá, ganhado mais dinheiro. Os últimos pedidos dessas pessoas são sempre que elas gostariam de ter um momento maior para poder passar mais com a família, com as pessoas que amam, né?
E esses momentos, que igual você falou, que servem para a gente refletir na nossa vida, isso é importante. Porque hoje a gente está bem, amanhã a gente pode não estar, e aí? Então, quando a gente começa a ter uma reflexão maior, principalmente nesse período que a gente passou, a gente acaba caindo um pouco na real, acaba caindo um pouco a ficha, né? Eu não sei se você teve alguma situação assim lá na UTI, porque a UTI também, né? Muita gente ali fica com medo de morrer naquele momento, né? Cara, e o mais difícil é que assim, as pessoas elas estão internadas e os familiares não podem estar presentes para visitar elas, né, cara? Elas ficam às vezes 15, 20 dias internadas e os familiares não podem estar perto dessas pessoas, né? Alguns, infelizmente, acabam vindo a falecer e as famílias não podem nem dar o último adeus. Isso é uma coisa, assim, eu acho que eu nunca imaginei que a gente poderia passar por uma coisa dessa. Você não poder nem se despedir da pessoa, às vezes da pessoa que você mais ama, do seu pai, da sua mãe, é uma coisa. Não pode ficar junto, né? E o mais difícil é você conversar com essas famílias, né? Lá a gente passa boletim médico diário, né? Via telefone, claro. E assim, eles perguntam, né? Ah, eu não posso ir aí visitar, e a gente tem que explicar que não, né? Que tem, não, o hospital não permite, é protocolo do hospital, para evitar o risco de contaminação dessas pessoas também, né? A gente tem que diminuir o máximo, até mesmo nós, a gente tem todas as medidas de precaução para entrar nos quartos, tudo isso daí para a gente não se infectar também, né? Porque senão a gente não vai conseguir. Já muitos profissionais de saúde foram infectados, alguns infelizmente faleceram, colegas meus, e senão a gente não ia ter como controlar todo esse caos, né? A gente teve duas perguntas aí, uma da Regiane, que ela comentou, inclusive, acho que foi um post meu que eu coloquei hoje sobre neurose, né? E aí tem a Rosana também falando que o tio dela faleceu. Tio do meu pai faleceu. É triste, né? É um momento bem delicado mesmo. Em relação às neuroses, realmente eu coloquei hoje um texto sobre neurose e, assim, a pergunta é se aumentou nessa época. A neurose ela é bem complexa, né? Eu até coloquei hoje que o estudo dela é bem complexo e a gente vai ter mais algumas escritas aí sobre neurose. Mas eu posso falar para você, Giane, que assim, eu não digo as neuroses aumentaram, mas a gente tem dentro da nossa cabeça aí, para a gente já entrar um pouquinho na parte emocional, alguns mecanismos de defesa. E eu posso falar para você e afirmar que esse mecanismo de defesa ele aumentou. Então, por exemplo, aquela pessoa que assim fala assim, ah, não, isso é bobeira, isso não tem nada, mas no fundo a pessoa, ela sabe que tem, mas ela cria esse mecanismo de defesa, né? Ela cria o mecanismo de achar que não tem nada. Ela cria aquele mecanismo que, assim, não vou falar nada de política, mas assim, de só gripezinha. Realmente pode ser, mas tudo depende de, internamente como aquela pessoa vive. Então, esse mecanismo de defesa, ele aumenta muito, porque são mecanismos que as pessoas elas não querem aceitar algumas coisas, né? E aí acabam descontando alguma coisa em consumismo, que é um outro tema, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode consumir mais. Você vê que loucura, né? Acaba não, libera um pouquinho, todo mundo sai para comprar. Mas que febre é essa, né, de compra? Porque existe justamente esse consumismo, essa vontade de preencher o vazio que acontece, né? E aí, para a gente entrar um pouquinho na depressão, que é um dos temas que a gente falou, que a gente ia comentar, a depressão, de um tempo para cá, e não só eu, mas alguns escritores, eles debatem muito se a depressão realmente ela tem crescido ou se foi a banalização da doença, né? O aumento da prescrição de... Porque como é que a gente sabe como uma depressão ela aumentou? Através de estudos, né, da OMS, de venda de um monte de coisa, que eles pegam esse resumo todo e falam, olha, o consumo de antidepressivo, isso a grosso modo, né, mas olha, o consumo de antidepressivo ele aumentou. Então, naturalmente, a depressão aumentou. Só que, quando isso, na verdade, pode ser uma série de fatores, né, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas as pessoas, às vezes, elas chegam no consultório com, sei lá, eu estou um pouco triste, já é dado um antidepressivo. A pessoa quer emagrecer, não está feliz com o seu corpo, dá um antidepressivo. Então, às vezes, a banalização disso fez com que
isso aumentasse, né? Na verdade, quando a gente pega, por exemplo, o DSM, né, que é um compêndio da psiquiatria aí que mostra tudo, quando você pega os primeiros, ele tinha lá, o DSM-1, ele tinha 100 e poucas páginas. Para quem não sabe, ele é um guia que mostra todos os transtornos, né, as doenças que são categorizadas. Todos os transtornos psiquiátricos conhecidos. Todos os transtornos psiquiátricos. E se a gente pegar os primeiros, lá o primeiro tinha 140 páginas, isso foi escrito em 52, 50. Se você pegar os 5, o DSM-5 já tem 900 e poucas, quer dizer, aumentaram as doenças ou assim a gente ficou mais intolerante, né? Então, quando a gente pega a depressão, eu não sei ao certo se ela aumentou, ela obviamente aumentou por alguns fatores que a gente vai comentar, mas a gente tem aquele lance também da banalização, né? O que você enxerga disso? Sim. O primeiro ponto a gente deixar bem importante a gente primeiro destacar a diferença entre tristeza e depressão. Existe uma grande diferença entre as duas coisas. Primeiro que a tristeza é uma emoção, um sentimento, né? E ela está relacionada a uma situação pontual conhecida. E ela tem uma certa duração. A depressão, na verdade, a tristeza ela é um dos sintomas da depressão, mas é um sintoma persistente e que afeta a qualidade de vida do indivíduo, seja profissionalmente, nos seus relacionamentos. Então, tem uma grande diferença. A tristeza é passageira, né? E ela não vai afetar a qualidade de vida a longo prazo do indivíduo. Já a depressão, ela afeta profundamente. Então, esse é o grande ponto importante para a gente começar essa discussão, né? Porque é como você falou, muitas vezes alguém começa a se medicar, e tem muita gente que se automedica com antidepressivo, você sabe, né, Marcelo? Muita gente se automedicando que não tinha necessidade, ou porque passou por um quadro de luto, entendeu? Ou por causa de uma separação, né, um divórcio, mas isso é uma situação pontual, isso não significa que a pessoa tem depressão, né? Então esse ponto é importante. Então não vamos se automedicar, galera, porque os medicamentos antidepressivos têm vários efeitos colaterais importantes sobre a cognição, sobre o organismo como um todo, nosso sistema nervoso central, memória, concentração. Então tem que ter esse cuidado antes de sair tomando medicação. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente deixar claro pro pessoal. A gente teve uma pergunta aqui bem legal da Lívia Nonato. A depressão tem cura? Como é que a medicina enxerga disso? Como é que você vê isso? E como é que e depois, daqui a pouco eu vou falar um ponto de vista um pouco da psicanálise. Cara, eu posso falar porque eu tenho depressão desde os 9 anos de idade, né? Eu fiz até um post sobre isso, então eu não tenho nenhum receio de falar sobre isso. A depressão tem controle, né? Cura não existe. Existe a medicação que você precisa tomar para conseguir controlar. Algumas pessoas falam, não, mas eu me curei da depressão. Calma. Ela não necessariamente significa que ela está curada da depressão. Ela está controlada. Assim como a maior parte dos transtornos psiquiátricos. Seja esquizofrenia, seja ansiedade, seja o próprio transtorno obsessivo compulsivo. Esses quadros psiquiátricos, eles têm controle, né? Cura, do ponto de vista médico, eles não têm, porque eles podem recorrer, né? Então, a cura total, ela não tem, ela tem controle. Por isso que é importante o acompanhamento com o psiquiatra, o acompanhamento com o psicólogo, tá? Esporte, todas as medidas para você melhorar a sua qualidade de vida, porque isso ajuda muito no controle da depressão. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a fazer futebol, por exemplo, né? Foi uma coisa que conseguiu me ajudar muito. Então, assim, o esporte é uma das coisas fundamentais, né, Marcelo? Então, eu acho que isso é importante deixar bem claro também. Eu acho interessante quando a gente pega, por exemplo, no conceito, foi até uma pergunta que a gente fez, por que a gente fica doente, né? Como é que surge a doença na gente? E quando você pega a parte psicanalítica e você pega um pouco do conceito oriental também, o conceito oriental de doença, a gente fica doente por 2 fatores apenas, internos e externos, né? Então a gente tem lá, vou falar dentro da acupuntura, por exemplo, você tem fatores internos e externos. O que são fatores externos? São aqueles praticamente que a gente não tem controle. Então, por exemplo, no caso de uma pandemia dessa, a gente não tem controle do vírus, a gente pode se cuidar, mas a gente não tem controle, né?
Os fatores internos são aqueles que a gente controla. Então, por exemplo, como é que a gente pode controlar um fator de adoecimento interno? Através da alimentação, através do que você falou, do esporte, né? A gente consegue controlar isso através de fatores que estão no nosso controle. E aí que vem a chave, que eu acho bem interessante no conceito chinês, no conceito oriental, os fatores externos que a gente não tem controle, a gente pode ter de uma forma, melhorando o nosso sistema imunológico ou imunitário, né? E através do nosso controle emocional. E eu sempre falo, o controle emocional não é o controle das emoções. Eu sempre dou esse exemplo. O controle das emoções, para mim, esses cursos que existem, né, livros que existem de autoajuda, que fala que para você controlar as emoções, eu já vou deixar aí para todo mundo que está assistindo, falar para mim, no meu ponto de vista, que isso é mentira. A gente não controla as emoções. A gente não controla quando a gente estiver ganhei na loteria. Ah, vou ficar triste. A gente não consegue ficar triste. O seu filho te deu um abraço. Você não consegue controlar a emoção que está ali. A gente não consegue controlar essa emoção. O que a gente consegue controlar é o que vem depois. O que vem depois da emoção. Qual a nossa reação? Aí a gente controla. Então, quando a gente passa a controlar as emoções, o nosso sistema imunitário ele melhora, e a reação contra as doenças elas melhoram. E aí se dá através de vários tópicos, igual você falou, exercício físico, alimentação equilibrada. E aí, quando a gente olha e põe na balança tudo isso, eu não sei, teve uma retificação aí no que é doença, né, na OMS. E aí eu achei o que é doença, né? E aí, olha só, eu queria perguntar para todo mundo se você é uma pessoa saudável. Olha só, o conceito de saúde é um completo bem-estar físico, emocional e social. Um completo bem-estar físico. Quem é completo hoje em dia nisso, né? Todo mundo é doente, praticamente. O conceito inclui o bem-estar físico, social, emocional e espiritual, né? Espiritual também. Né? Então, assim, exatamente. O conceito de saúde, ele realmente mudou e, assim, tem muitas pessoas que, até mesmo no espiritismo, que acreditam que certas doenças, elas estão relacionadas a problemas espirituais. Aí é um outro debate para uma outra live aí, mas, assim, é uma coisa extremamente interessante que está relacionada ao tudo de glândula pineal, né, que é uma glândula importante, tá? E acreditam que lá funciona como o centro do nosso espírito, né? Então é por isso que esse conceito de saúde ele teve que incorporar também esse aspecto espiritual, né? Porque quando a gente pega o aspecto espiritual, isso sem envolver religião, a gente não está falando de religião aqui, mas, por exemplo, tudo aquilo que você se apega, igual um outro exemplo que eu gosto também de citar, que as escavações, quando a gente pega as escavações aí no mundo, as coisas mais antigas não são bibliotecas, não são, sei lá, centros universitários, não. Quando você pega as escavações que foram descobertas pela arqueologia, as coisas mais antigas são templos e altares, porque o ser humano ele sempre teve essa tendência em se apegar a alguma coisa, em adorar alguém ou algo. Então, isso traz um conforto, né? Mesmo dentro da psicanálise, isso é um debate muito grande, mas isso traz um conforto para aquela pessoa que está. Então, é importante, sim, a parte espiritual, concordo plenamente, né? Concordo plenamente. Sim. A gente falando ainda um pouquinho da depressão, e você citou um negócio interessante, que foi a tristeza, né? Entre a tristeza e a depressão existe uma diferença muito grande. Também existe uma diferença muito grande entre a ansiedade e o medo, né? Que as pessoas confundem demais. Como é que é a visão disso dentro da medicina tradicional, a medicina ocidental? Como é que ela vê isso? Cara, a diferença entre o grande aspecto da ansiedade, né? Primeiro que a ansiedade ela não é necessariamente uma doença, né? Isso primeiro tem que deixar bem claro. Todos nós vamos passar por um momento de ansiedade e todos nós já passamos, porque ela está ligada a uma reação de luta ou fuga do ser humano, né? A reação de estresse, né? Você está perto de um tigre, você vai sentir medo. Isso vai gerar uma ansiedade em você, né? Então, assim, não necessariamente isso é uma doença. Ela vai se tornar uma doença igual quando
o que acontece com a depressão, quando ela começar a interferir na qualidade de vida e ela durar por pelo menos mais de 6 meses, tá? Então tem também essa diferença. Não necessariamente ela é uma doença. Todos nós temos ansiedade em relação aos vários aspectos da vida. Ainda mais agora no momento que a gente está vivendo, né? Tanto que, pelas últimas coisas que eu vi, só para você ter uma noção, o número de casos de depressão dobrou aqui no Brasil e de ansiedade também. Então, assim, para você ver como todo momento que a gente está vivendo agora com essa pandemia, estão aumentando a incidência, né, e a prevalência dos casos de ansiedade e depressão. E de outros distúrbios também. Porque tudo isso daí que está acontecendo, ele pode tanto servir como gatilho para pessoas que já tinham predisposição à depressão ou à ansiedade e não ainda tinham começado a manifestar os sintomas dessas doenças, ou podem servir para pessoas que já têm, voltarem a ter os sintomas ou piorarem os sintomas, né? Agora, comigo está acontecendo justamente isso, Marcelo. Tipo assim, eu estou num momento agora que, assim, eu tive uma recorrência do meu quadro depressivo por tudo que eu estou vivendo, e não tem como ser diferente, entendeu, cara? Eu passo 3 dias na UTI, trabalhando que nem um maluco, e assim, vendo casos graves, e assim, não tem como isso não alterar o seu estado mental, entendeu? É muito complicado. Olha, tem um comentário aqui, Rodrigo, que há puro luxo for you. Obrigado pelo comentário. É assim, religião não cura depressão. Realmente, não cura depressão. E outra coisa que eu queria falar, porque que eu achei legal o comentário dela, que é um tabu que existe. Depressão não é falta de Deus. Depressão é um problema sério. Né? Tem esse tabu que o pessoal fala, não. E a gente vê isso em diversos lugares, né? A gente não vai criticar ninguém, mas enfim. Porque é falta de Deus. Não é falta de Deus. Depressão não é falta de Deus. É um problema assim como um outro qualquer. Né? Sim, é um problema muito sério e precisa de tratamento psiquiátrico, sim, não só da psicanálise, mas o psiquiátrico, um tratamento sério, né? Precisa levar... Vai lá, pode falar, Rodrigo. O que você falou, Marcelo, não essa relação assim, depressão é falta de Deus, ou depressão é frescura, não é nada disso, tá? É uma coisa extremamente séria. Tem vários casos de pessoas que se suicidaram por causa de quadro depressivo, né? Existe até uma série, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, da Netflix, que não sei se alguém já conhece ou já assistiu, 13 Reasons Why, que é uma série muito boa, né? Que fala justamente sobre isso. Ela aborda vários temas do nosso dia a dia e mostra como um quadro depressivo pode levar, um quadro de bullying e um quadro depressivo podem levar a um suicídio. Então, assim, é uma coisa extremamente grave que as pessoas precisam colocar na cabeça. Não é frescura, tá? Não é frescura. A pessoa que tem depressão, às vezes ela não quer fazer nada. Ela só quer ficar deitada, ela só quer ficar dentro de casa, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de comer. Então, assim, não é falta de Deus, não tem... A religião, ela é mais um fator para ajudar. A fé vai ajudar você a conseguir controlar as coisas. É mais uma parte do seu tratamento, entendeu? Mas isso também engloba a medicação, engloba o acompanhamento com psicólogo, com psicanalista. Então é fundamental todos os pilares. Tudo que vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, você como ser humano, vai te ajudar nos seus quadros, nas suas doenças, ou seja qualquer doença que seja diabetes, hipertensão, não necessariamente transtorno psiquiátrico. Tudo que você fizer de bem para você, alimentação, vai ajudar na sua qualidade de vida e na sua mente também, né? Então eu acho que é importante a gente deixar bem claro isso daí. A Gisele está comentando aqui, ó, o confinamento ajudou isso? Eu gosto dessa pergunta. Obrigado, Gisele, pela sua pergunta. E eu acho interessante, porque assim, o confinamento, dentro da visão da psicanálise, ou dentro da visão assim, social, existe o conceito de solidão e existe o conceito de solitude, né? A pessoa ela pode tranquilamente ficar em casa, fechada, e ela está bem consigo mesma. Ela pode ficar ali durante meses, anos. A gente tem casos de eremitas que ficam isolados, e ele tem ali ele se sente bem, porque ela é uma pessoa que está em solitude.
Ela está ali com ela mesma, ela está bem. Ela sabe que existem pessoas próximas, não estão presentes ali com ela, mas ela se sente bem porque ela sabe que existem. Agora existe solidão. A solidão, ela existe mesmo com a pessoa que existem pessoas próximas. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Então, por exemplo, um casal ou uma família, ela pode viver unida ali dentro de casa e ela ser sozinha. A mulher pode se sentir só. O marido pode se sentir só, mesmo acompanhada. Então, a solidão, ela é muito diferente da solitude, né? Então, eu acho que, assim, o confinamento, ele não ajudou a isso, mas ele revelou isso. Então, a pessoa que ela não estava bem consigo, ela não ficou bem no confinamento. A pessoa que ela estava bem, ela estava se sentindo bem, para ela, indiferente. Ela ficou ali sem poder sair apenas. Mas ela ficou ali com ela, bem com ela mesma. Então, o que a gente precisa... Porque nós somos seres sociáveis, né? Realmente, a gente quer conversar com pessoas, a gente gosta de conversar. Mas tudo bem ficar sozinho também. Então a gente fica sozinho e fica lendo e fica fazendo alguma coisa que nos dê prazer e a gente consegue levar isso numa boa. Agora, quem sente a solidão, esse é o perigo, né, Rodrigo? Que aí pode ter a depressão, pode levar, em alguns casos, até a própria morte. Então aí é bem complicado isso Essas mesmo. pessoas, é por isso que é importante, e agora, todas as mídias sociais, por mais que sejam extremamente criticadas, né, elas estão sendo ponto de desafogo dessas pessoas, porque a gente não consegue agora ter, muitas vezes, as pessoas que a gente ama, né, nossos familiares próximos. Então você tem que ficar, você precisa conversar com essas pessoas, seja por Skype, WhatsApp, Facebook, elas são importantes para a gente conseguir um pouco matar essas saudades, né? Isso é Sim. ainda mais mais importante ainda para quem não para quem se sente sozinho, né? Para quem tem esse sentimento de solidão, né? Porque por mais que ela tenha esse sentimento de solidão, essas pessoas elas precisam ver as pessoas que elas amam, né? Então elas precisam Ó, desse apoio. olha só, a Paula, olha só que interessante. Obrigado, Paula, pelo seu comentário. Ela escreveu assim, ó: verdade, fico muito bem sozinha. Me sinto bem na minha própria companhia. Já a Meire, obrigado também, Meire, pelo seu comentário, escreveu assim: eu não gosto de solidão. Então são dois pontos de vista diferentes, não tem certo e errado. Nós Não, somos, ainda bem que não existe certo e errado, né? As pessoas são diferentes, a gente precisa se complementar e achar o que é melhor para nós. Né? sim. Ó, a Paty também, né? P. Paty Salles, também, obrigado pelo comentário. Ó, também não gosto de Eu não gosto, né? solidão. Porque as pessoas, tem pessoas que não se sentem bem sozinha, né? Mas quando eu digo assim, que a solitude é aquela pessoa que ela chega a um ponto depressivo por conta disso. E isso é muito ruim, né? Quando ela se sente mal. E isso vai aumentando, né? A passar do tempo e a pessoa vai ficando isolada. Isso contribui, exatamente. Você comentou de redes sociais. Eu vou dar os dois exemplos aqui que eu citei agora. Por exemplo, a pessoa que ela se sente bem sozinho, ela pode olhar as redes sociais e se sentir bem. A pessoa que não se sente bem sozinho, ela vai olhar as redes sociais e vai se sentir mal. Porque hoje, infelizmente, a rede social, todo mundo fala, mas não tem ninguém para escutar. Eu vejo isso muito na psicanálise, nos atendimentos que eu faço. Né? Todo mundo fala em rede social. E outra, todo mundo fala e muitas pessoas falam coisas que não falariam pessoalmente. Então todo mundo fala, quando na verdade não tem ninguém para escutar. Então quem se sente sozinho se sente mal com a rede social. Então eu vejo isso muito nos atendimentos, né? Porque a depressão, ou então a pessoa que tem uma tendência a ter um pouco mais de depressão, ela realmente ela se sente muito sozinho, né? Nas redes, mesmo com as redes, né? Com certeza. A Renata está perguntando aqui, Marcelo, qual o primeiro passo para sair da depressão? Né? Obrigado aí pelo comentário e pela pergunta, Renata. Primeiro passo para sair da depressão, que eu acredito, no meu ponto de vista, que sou uma pessoa que tem depressão há muito tempo, é você reconhecer que tem algo que não está certo com você. Né? Isso eu acho que é a base para qualquer problema que você esteja enfrentando. É você reconhecer que tem algo de errado. Né? O segundo passo, a partir do momento que você reconheceu, é você buscar ajuda. Então, você buscar a orientação de um psiquiatra, né? E de um psicólogo ou um psicanalista. É fundamental isso, porque não adianta você tomar só o remédio. O remédio ele vai te ajudar na parte química, né? Mas ela não vai te ajudar a enfrentar o problema.
né? Esse é o grande X da questão. Você vai ter uma medicação, a medicação ela vai fazer o efeito químico, né, sobre o controle dos neurotransmissores que são relacionados a tanto a depressão, como a ansiedade, como aos distúrbios psiquiátricos em geral, que ele é um desequilíbrio de neurotransmissores e também fatores genéticos e outras coisas também. Mas é fundamental que as pessoas saibam que precisa de um acompanhamento, não só do psiquiatra, mas também de um psicólogo, pode ser também de um coaching, né? Para alguns outros tipos de transtorno também o coach acaba ajudando muito, né? Então eu acho que são os passos principais para você conseguir vencer o quadro depressivo. E outro, né? É você acreditar, né, que você vai conseguir controlar a sua doença, né? E você não desistir, porque se você deixa a depressão te afogar, por mais difícil que seja, porque eu sei que é muito difícil, às vezes tem momentos que você fala, não quero fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, não só quero ficar em casa, não quero saber de procurar ajuda, não quero fazer tratamento nenhum. Mas assim, precisa tentar, precisa vir aquela força, aquele mínimo de força que você tem para você conseguir, porque senão você só vai afogar. Então, eu acho que são esses os principais pontos para a gente conseguir controlar, vencer a depressão, porque não tem cura, como eu já falei, mas é controlar a doença. Né, Marcelo? Aprender a conviver, né? Até a conviver melhor. Exatamente. Você sabe quando a pessoa ela sente aquele... Desculpa, aquela pessoa quando sente o vazio, eu falo isso na psicanálise, né, para algumas pessoas, e eu sei que tem pessoas aqui que se enquadram nisso. A pessoa que sente o vazio, que tem um vazio interno, ela busca algumas fugas, né, uma delas até pode ser ficar repleta de trabalho, pode, enfim, se encher de atividades. Mas a pessoa quando sente um vazio interno, quando ela vai deitar a cabeça no travesseiro, no silêncio, que às vezes esse silêncio vem, esse vazio, ele é preenchido, que esse vazio, mesmo que ele seja silencioso, ele é ensurdecedor, porque as pessoas costumam buscar algum sentido para a vida que não encontram, né? Então, aí elas começam a ativar alguns mecanismos de defesa que são, assim, muito ruins até. Elas costumam preencher o vazio com fantasmas. E esses fantasmas podem ser até situações antigas que já viveram, que foram ruins, e podem trazer, porque elas tinham uma segurança naquele momento e trazem agora de volta. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A pessoa que ela se sente muito vazia, seja mulher ou homem, mas normalmente, pelos meus atendimentos, acontece mais com as mulheres. As mulheres se sentem muito vazias. A depressão ela é mais uma característica feminina, né? Ela é mais voltada para a mulher, embora o homem tenha, né? Não é isso que eu estou falando. Sim, mas a mulher, quando ela grande... Desculpa, não, só para concluir. Pode falar. Imagina, Sim. a mulher, quando ela se sente esse vazio, ela ativa um fantasma para preencher esse vazio. É como se fosse uma casa mal assombrada, esse vazio. Fica vazio na cabeça inteirinha, uma casa mal assombrada. E por que eu falo mal assombrada? Porque ela busca fantasmas do passado para poder colocar lá dentro dessa casa. Então, às vezes, as mulheres, os homens também, costumam trazer relacionamentos passados, que sofreram no passado. Então, é aquele marido que batia, ou aquela mulher que não era boa para o relacionamento, e ela fala assim, eu vou ligar para ela ou para ele, e acaba retornando os passados, acaba abrindo feridas que foram cicatrizadas, acabam abrindo novamente. E isso é muito ruim, porque aí vira um ciclo essa depressão, né? Sim, eu só ia falar mesmo o que você falou, que é realmente a prevalência da grande maior parte dos transtornos psiquiátricos no sexo feminino mesmo, né? Principalmente a depressão e a ansiedade, né? O sexo feminino é o mais acometido geralmente mesmo. Já completa a sua resposta aí. Teve um comentário aqui muito legal, foi da Érica. Érica, obrigado, viu? Obrigado aí pelo seu comentário. Tá assim, será que atinge mais as mulheres por causa das cobranças, da cobrança da sociedade? O que você acha disso? Eu já vou falar. Cara, bom, tanto que existe até a depressão pós-parto, né? Olha só, a cobrança em cima da mulher é violenta, cara. Exatamente, tanto que existe a depressão pós-parto, ou seja, a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho, é mais uma responsabilidade agora para ela, né? Então, assim, eu acho que são vários aspectos, né? Eu acho que o fato da mulher ter sempre essa cobrança de
É quem tem que cuidar da casa, cuidar da família, no sentido de cuidar dos filhos, ela ficar muitas vezes mais presa em casa por esses fatores, cozinhar. Então, eu acho que o sexo feminino acaba sendo mais acometido por esses fatores, principalmente, né? Pela cobrança que tem em cima da mulher em relação a esses aspectos, né, Marcelo? Dentro Não sei o que da você acha do ponto de psicanálise, vista da psicanálise aí, cara, mas assim, eu acredito que que eu poderia falar da parte médica, eu acho que é mais por esses fatores, né? Eu não sou psiquiatra, né? Mas assim, eu acredito pela visão que eu tenho, entendimento que eu tenho, que são esses os principais fatores aí. não, com certeza. A gente olha dentro da psicanálise, isso é categorizado dentro da psicanálise como neurose histérica, né? Uma das neuroses, né? Existem muitas, né? Eu até postei hoje e falei que todo mundo é neurótico, né? E realmente todo mundo é, e nós precisamos ser um pouquinho. Mas a neurose histérica, até pelo nome histérico, antigamente, quando Freud deu esse nome para de histerismo, ele caracterizava mais as mulheres, porque ele via que as mulheres, e olha só como eram as coisas, né? Ele caracterizava porque as mulheres diziam que sofriam abusos, né? Ele dizia que elas sofriam abusos, quando na verdade ele desenvolveu uma teoria chamada teoria da sedução, que eu não vou entrar aqui, mas depois ele viu que esses abusos não existiam, eram fruto de coisas reprimidas que ela tinha. E viam também que depois ele viu que era para homem, para mulher, então começou a seguir uma outra linhagem. Mas infelizmente a sociedade ela cobra muito da mulher, seja da aparência física, né? Do trabalho. Imagina, as mulheres lutam por um direito que já deveriam ter há muito tempo no trabalho, e depois ela chega em casa, ainda tem que tomar conta das tarefas domésticas muitas vezes, e às vezes os homens também não estão nem aí, sabe? Então é complicado. A cobrança na mulher é muito maior. É muito maior. E realmente as mulheres acabam caindo em cima disso. Alguém comentou, até por conta do hormonal. Também, né? Também, o Sim, hormônio também tem. então, mas aí que eu queria deixar bem claro, né? As mulheres que têm, ficam mais tristes, né, durante o momento da TPM, no período menstrual, é mais uma questão por alterações hormonais, né? Isso não é depressão, pelo amor de Deus, não vamos confundir uma coisa com a outra, né? Isso daí É, é como a gente falou, o sentimento de tristeza por um momento pontual, mas ela não é vai, isso que você está muitas falando aí, ó. delas, claro, não vai se tornar depressivas, entendeu? Isso é um Ó, momento a pontual em que Marcela escreveu acontece uma agora, série de Marcela. evidências. Marcela, Oi? obrigado aí, ó. Tá escrito assim, é muito comum depressão na TPM? Não, aí é uma parte hormonal, né? Aí já envolve hormônios, já envolve uma outra questão, né? A depressão na TPM. A depressão é uma depressão, ela não aumenta, ela não é comum na TPM. Isso envolve partes hormonais, né? Aí já é uma outra questão, igual você está comentando aí. Toda uma alteração hormonal que ocorre no organismo da mulher para preparar ela Isso, a pro, Letícia comentou isso aí mesmo. na verdade, o ciclo gravídico puerperal, né? Na verdade, agora a tensão pré-menstrual acontece quando já a pessoa não desenvolveu, não teve a gestação, né? Não está com uma gestação em curso, né? Então, assim, Olha toda essa só, alteração hormonal, ela acaba criando esses aspectos mais emocionais, a tristeza, mas isso não é depressão, não vamos confundir. olha só, a Paula escreveu aqui, ó. E quando a gente não dá conta de tudo, às vezes nos sentimos culpadas. Olha só que interessante. A Isso aí, culpa, né? a culpa, olha só que interessante. Dentro da psicanálise, eu escrevi isso hoje, mas para quem não leu, eu vou resumir aqui. Na nossa cabeça é como se tivesse assim duas salas, né? Então a gente tem uma sala, que é uma sala fechada, e lá dentro existem as nossas vontades, os nossos desejos mais loucos. Essa sala, ela não obedece regra, não obedece nada. É aquela vontade que você tem, às vezes você está numa loja, de chutar um vendedor, sabe? E por que você não chuta? Na outra sala, existe uma sala que eu chamo de biblioteca. Essa biblioteca, ela está cheia ali de regras. Ela está cheia de regras, de costumes, de crenças que nós trazemos desde quando nós somos pequenos. Então ali fica essas regras. Então a gente não chuta porque tem regras. No meio dessas duas salas, existe um sujeito ali que ele fica fazendo meio de campo. Ele fala assim, olha, eu vou fazer a vontade.
Eu vou fazer à vontade, só que eu tenho que obedecer algumas regras, e ele fica fazendo. Quando a gente não, quando a gente segue algumas coisas que as nossas vontades nos pedem, ótimo. Agora, quando a vontade pede alguma coisa e as nossas crenças falam que nós não devemos fazer, aquele cara que está ali no meio, ele fica com uma ansiedade, ele fica doido ali no meio, ele não sabe quem fazer. Isso gera ansiedade. Ele se sente cobrado. Exatamente, se sente cobrado. Aí, se ele faz alguma coisa, ele pode despertar uma sensação de culpa. Sabe o que é muito comum? Eu vou dar um exemplo prático, né, para essa confusão toda que acontece dentro da cabecinha. A pessoa, por exemplo, que ela se sente culpada porque num determinado momento ela falhou de cuidar dos pais que já são de idade. Ela sente essa culpa, mesmo que ela não tenha essa culpa, mas ela se sente culpada. Então, às vezes, a culpa, ela acaba com a pessoa de uma tal forma que ela se sente culpada por coisas, às vezes, que ela nem cometeu, com atos que ela nem fez, e talvez só com os pensamentos ela já se sinta culpada, né? Só por pensar, ela já vai se sentir culpada. É aquela história lá da... Existe uma história, olha que interessante, e a gente pode falar um pouquinho do toque também, da repetição. Existe uma história de Freud que é o Homem dos Ratos. Quem gosta, meu, tem no YouTube essa história, é bem legal. É a história assim, o cara estava sentado esperando a noiva e desculpa, é uma outra história. Eu vou falar dos ratos, não, vou falar de uma outra história. Também é da mesma, do mesmo cara, mas eu vou falar de uma outra forma. Ele estava esperando a noiva que viria numa carruagem e tinha uma pedra. Aí ele pensou assim: se eu deixar essa pedra, a carruagem pode bater e ela pode cair, bater a cabeça e morrer. Então eu vou lá e vou tirar essa pedra. E ela foi lá e tirou a pedra. Aí ele pensou: eu tirei a pedra, mas ficou um buraco. Se eu deixar aquele buraco lá e ela tropeçar e cair, vai ser culpa minha. E ele voltou e colocou a pedra. Aí ele falou: mas a pedra tá lá. E começou esse ciclo. Porque ele não sabia o que fazer. Esse mediador que existe dentro da nossa cabeça ficou assim: vai ou não vai? Como é que o toque ele pode atrapalhar muito, principalmente nesse período de pandemia, que todo mundo está usando aí álcool em gel em excesso, mania de limpeza? Como é que você vê isso? Cara, agora é a mania da limpeza, né? O novo normal, né? Que estão dizendo por aí. Uma coisa que deveria ser normal antes, que a gente limpar as mãos, a higiene, que agora que começou a virar uma neurose, né? Digamos assim. Esse negócio de lavar as mãos o tempo inteiro, você não encostar em nada, né? E realmente, assim, tem que ser desse jeito, né? Tem que ser desse jeito, porque é fundamental. Mas isso é diferente de toque. Sim. Né? É totalmente diferente do transtorno obsessivo compulsivo, né? É óbvio que agora muitas pessoas que já têm o transtorno obsessivo compulsivo, com toda a pandemia que está acontecendo, os sintomas estão só piorando, né? Estão sendo mais um fator para essas pessoas perpetuarem os sintomas que elas já apresentam durante a doença, né? Então, como lavar as mãos, esse negócio de comprar, tem muita gente agora que está começando a acumular medicação, então já comprou um monte de coisa aí, né? Um monte de medicação, analgésico, remédio para gripe, estocou, né? Então, não necessariamente essas pessoas têm um transtorno obsessivo compulsivo, mas elas estão com compulsão, que é diferente também, né, Marcelo? Sim, diferente exatamente. o transtorno obsessivo compulsivo da compulsão, né? Olha Então, só, gostaria até que você falasse um pouco essa diferença aí do ponto de vista da psicanálise. eu já vou aproveitar e vou falar da diferença e vou falar de uma outra pergunta que nós tivemos aqui, ó. O meu amigo Gian, meu irmão também, traumas também causam depressão pela psicanálise total. Sim. Eu posso, da parte de vista médica, Marcelo, eu posso falar? Claro, pode falar, por favor. Do ponto de vista médico, não existe nada a causa da depressão. Ela é um gatilho. Certo. Porque, né, porque a causa é multifatorial. São vários fatores
né? Então, tudo são gatilhos, né? Para uma pessoa que já tem uma predisposição, muitas vezes genética, a ter o quadro depressivo, né? Olha só, eu não sei quem foi que perguntou aqui para mim e falou assim, eu não estou achando, infelizmente eu não estou achando, e vou emendar com outra do meu irmão também, Vanderlei, grande amigo. Ele fala assim, ó, mas pode se tornar um transtorno, deixa eu achar que eu perdi aqui. Muitas pessoas que estavam com transtorno sob controle podem ter recaídas, com certeza, né? Com certeza. E alguém falou aqui para mim que já viu, eu não estou achando infelizmente o nome da pessoa, me perdoem, mas já viu muito depressivo, feliz. Exatamente, foi aquilo que eu falei logo no começo. Eu não sei quem, infelizmente eu perdi o nome. Se puder dar um sinalzinho assim, só para eu agradecer. Mas pode ser, inclusive, aquilo que eu falei logo no começo, o mecanismo de defesa. As pessoas, às vezes, elas tendem a mostrar algo para Que elas poder não esconder estão o outro. vivendo, que elas não estão sentindo, na verdade. Exatamente. É Viviane, me perdoa, no primeiro nome, eu não sei se é nome ou se é uma abreviatura, mas é ponto Viviane. Obrigado, Viviane. Muito legal. Psicossomática, né? Alguém comentou da psicossomática total. Olha só, dentro da psicanálise existem alguns casos, e existe uma pessoa que um caso que eu achei bem interessante, é assim, a psicossomática, para quem não sabe, é aquela manifestação da doença que se dá em alguma coisa do corpo. Então, por exemplo, a pessoa ela vai no médico, ela não encontra uma dor, eu tenho uma dor no braço, mas eu não sei qual é essa dor, não tem origem, não tem, já fez exame, não dá nada, ela pode ser uma dor psicossomática, é uma dor emocional. As pessoas falam, tem uma mania, né, doutor, de falar assim, isso é emocional, como se fosse nada. E é um problema como outro. Então, Tem sintomas, né, Marcelo? Somatização, exatamente. São Olha aquelas só, pessoas muitas vezes que chegam isso daí. Só para complementar, Marcelo, isso daí eu já vi várias vezes no pronto-socorro, várias vezes quando eu trabalhava em pronto-socorro, em porta de pronto-socorro, na grande maioria das vezes mulheres, né, meninas jovens, seus 18, 20 anos, chegando com aquela queixa. Tô com falta de ar, tô morrendo, coração tá acelerado. E, na verdade, por trás disso, na verdade, muitas vezes tem um problema familiar, né? Tem uma separação, a perda de um ente querido, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba somatizando coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, né? E isso acaba afetando o nosso corpo, que é justamente o que a gente agora... que é um prazer enorme o nosso projeto, Descomplicando Emocional, né, que ele aborda justamente isso. Como existe essa relação entre o corpo e a mente? Porque a mente afeta o corpo, mas também é importante saber que o corpo também afeta a mente. Então tem essa interligação total entre os dois. Olha só, gente, quem tiver pergunta, depois pode mandar, mesmo que não dê tempo, até porque a gente tem aí faltando 8 minutos. Se não der tempo, a gente vai responder no particular. Pode mandar direct para mim ou para o Dr. Rodrigo, pode mandar à vontade que a gente vai responder, claro, tá bom? Pode mandar e assim, vamos ter outras lives aí para discutir. Certeza. Importante falar sobre temas, né? Se as pessoas falarem sobre os temas que elas querem, também é bem legal. Tem um caso na psicanálise, doutor, que eu acho bem interessante, que é o seguinte, uma mulher, ela tinha um cargo de chefia numa empresa, e ela sofria de obesidade, ela era obesa. E assim, não sei se por conta de discriminação ou não, essa mulher não era bem vista na empresa. As pessoas não davam muita atenção para ela. E aí, o chefe dela trocou ela, mandou ela embora e colocou um outro homem no lugar dela. E ela saiu. E quando ela saiu, ela falou que ela foi fazer um hobby dela, que ela gostava, que era cantar. E aí, em conversa, na análise, ela falou o seguinte, ela falou assim, eu gosto de cantar, porque quando eu canto, as pessoas prestam atenção em mim e ouvem a minha voz. Então, olha como ela transfere o problema que ela tem emocional para uma coisa que é uma válvula de escape. Assim como as pessoas, existem pessoas agressivas que transformam isso numa luta, por exemplo, de uma luta, um esporte, e começam a descarregar. Para a gente dar uma fechada aí geral, eu queria agora, eu sei que tem muita gente aqui na live que tem bastante problema de depressão e ansiedade. Que dica você daria, e depois eu vou dar a minha, e aí a gente
encerra aí. Que dica você daria para quem hoje tem um problema de ansiedade e depressão? O que você aconselha? Cara, o que eu aconselho fundamental, primeiro, como eu disse já anteriormente, se a pessoa acredita que os sintomas que ela sente são de depressão ou ansiedade, né, que reconheça isso, procure ajuda. Para aqueles que já têm, cara, continua fazendo a terapia, né, continua usando o medicamento e continue fazendo a terapia com psicólogo ou com psicanalista, porque isso é fundamental para conseguir controlar essas doenças. Além disso, fazer esporte, que ajuda muito, muito mesmo, tá? Fazer tudo que possa ajudar a fazer você se sentir bem, né? Então, assim, uma alimentação balanceada, o esporte, música, né? Tem muita gente que gosta e em vez de esporte, prefere tocar um instrumento musical. Tudo que serve como uma válvula de escape para você conseguir, né, aliviar um pouco aquele sofrimento que você sente no seu interior, né? Que eu acho que isso é o fundamental. Mas sempre com a consciência de que não pode abandonar o tratamento, tá? Porque muita gente acaba, tô melhor, vou deixar de tomar medicação. Deixa de tomar medicação. Eu já fiz isso, cara. É a pior coisa que tem. Porque passa 2, 3 semanas, volta pior. Entendeu? Então, eu acho que são esses os pontos fundamentais, Marcelão. Não sei agora da sua parte aí. Na minha opinião, eu acho que além de tudo isso que você falou, que é excelente, a gente precisa de um acompanhamento, né? De acompanhamento médico para estar tomando esses remédios. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho ideal também continuar a terapia para descobrir qual é o início disso, né? Como foi perguntado aqui, esses traumas, né? Podem gerar muitas coisas. Eu acho interessante a pessoa descobrir de onde vem isso, porque a partir do momento, como eu disse no começo, quando você se conhece, quando você entende e quando você expõe isso, nossa, cara, é um alívio que te dá e você começa a se curar. Então, e uma outra coisa que eu acho muito bom é a pessoa praticar, além do esporte que você falou, algum tipo de meditação, sabe? E quando eu falo meditação, eu não falo nada místico, eu falo uma meditação de controle da respiração. O fato de você controlar a respiração, você já põe em ordem um pouco ali a ansiedade, a depressão, ele te oxigena o cérebro, e ali você consegue, existem várias técnicas respiratórias para ser aprendidas. Hoje o que mais tem é isso, né? Então eu acho que você controlar a respiração, você entender o que se passa dentro de você, é fundamental. Eu vou só já pontuar algumas coisas para o final. Você comentou do nosso projeto, né, do Descomplicando Emocional. Quem quiser seguir é @Descomplicando Emocional no Instagram. Lá a gente fala a parte médica e fala a parte psicanalítica. A gente une os dois ali e a gente faz alguma brincadeira ali legal, né? E aí tem o contato do Rodrigo também, né? Que você já fala e já despede do pessoal. O meu é Terapeuta de Bolso, né? Terapeuta de Bolso no Instagram e no Facebook também. Tem o site também, terapeutadebolso.com.br. Lá tem uma área que é bem interessante. Não é uma consulta. A consulta é insubstituível, né, doutor? A gente precisa de ter a consulta para poder analisar, isso é insubstituível. Mas existe uma área que foi criada ali, que eu acho bem interessante, e tem tido um bom sucesso, um bom retorno, que chama Desabafa. Sabe o que é o Desabafa? É aquela pessoa que precisa falar e não tem ninguém para ouvir. Então essa área, ela foi desenvolvida para a pessoa escrever lá o que ela quiser, da forma que ela quiser, vai chegar o Desabafa, todos são lidos, eles são respondidos à medida do tempo, mas nada substitui uma consulta de análise, né? E lá também tem todas as informações. Quer passar seu contato também, doutor? Cara, o meu Instagram é @Dr. Rodrigo Reinols, REINH. Tá aqui em cima, né? No Instagram, tá aqui na live. Exatamente. É um nome difícil, então é melhor soletrar, né, Marcelão? Igual o seu, por isso que você até mudou o seu. Marcelo Schultz, eu já cansei de soletrar isso a vida inteira, cara. Exatamente. É melhor simplificar as coisas, né? Então, assim, cara, quem quiser, quem se interessar, que tem problemas emocionais ou que acredita que precisa entender melhor sobre o assunto, segue a gente lá. Nosso projeto a gente faz de coração, né, para as pessoas, porque a gente sabe o quão difícil a gente trabalha com isso
e a gente sabe que a gente pode ajudar muita gente, né? A gente tem tido um retorno muito legal, e isso deixa a gente extremamente feliz, né, Marcelão? Legal. Doutor, faltam 15 segundos, eu quero agradecer a todo mundo e falar agora, no finalzinho, Valeu, faltando gente. 10 segundos, que na próxima live tem surpresa. Com certeza. Gente, Estaremos juntos. obrigado, Obrigadão, pela gente. participação. Valeu. Obrigado.